das Mães. E nós vamos hoje ouvir a missionária Vânia. Ela vai estar ministrando, mas antes eu quero apresentar um amigo, o pastor Jadiel, goiano, cearense e Tocantins e Maranhense. Uma mistura, a mãe do Ceará. E nessa tarde, é um privilégio ter conosco. Deus lhe abençoe e a sua casa. Jadão Jó, conheci essa semana, também é um amigo, companheiro, e a Jarula não, companheiro, e a sua esposa e a sua filha, Driele, Ana Luiz. Louvamos a Deus pela vida deles e eu convidei e eles estão aqui conosco. Amém? Sempre quando eu chego aqui, eu lembro 28 anos, 30 anos atrás, quando a gente começou o primeiro trabalho aqui, em Miami. E naquele tempo, mas Deus abençoou poderosamente. Irmã Vânia, vamos estar orando. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqui é a casa de vocês. O Senhor também está conosco. Pai, pedimos agora que tu tome tua filha nas tuas mãos, use ela como instrumento para ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Já peço perdão porque eu estou um pouquinho nervosa. Eu sou uma mulher que tem muito temor a Deus, né? Eu falo assim, para mim, estar em cima de um altar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que buscar estar com as minhas vestes brancas, né? Porque nosso Deus é um Deus de honra, um Deus de ordem. E antes de vir para cá, estava no meu esposo, estava até com dor de barriga. Ai, irmãos, essa palavra era para mim ter ministrado uns 3 domingos atrás, mas Deus não permitiu, porque era para ser ministrada hoje. Hoje é um dia muito especial, né? Dia das Mães. E não só isso, por nós estarmos vivos, em paz, com saúde, por nós termos um lar para onde voltar, uma cama para deitar, comida, que muitos nem isso têm e muitos hoje nem abriram os olhos, né? Então, que possamos ser gratos em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Eu vou trazer hoje aqui para a igreja a palavra sobre Ana e Penina. Quem conhece a história delas aí? Quem já ouviu falar de Ana, já? A sua querida amiga Penina. E hoje eu vou trazer aqui para vocês 10 lições que nós aprendemos com essa história. Antes quem puder, tiver a Bíblia, a gente vai ler um pouquinho aqui para a gente introduzir o tema. 1 Samuel, capítulo 1. O capítulo 1 inteiro, irmãos. O nascimento de Samuel. Havia um certo homem levita de Ramataim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Eucana tinha 2 esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha
cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não o tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Porque estás tão infeliz? Será que eu não valho mais a ti do que 10 filhos? A oração de Ana. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor, e fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que eu dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada, e lhe repreendeu: Mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: Ó não, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: Vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: Que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. E o último aqui, irmãos, nasce Samuel e é consagrado. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se, depois de haver adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho, quem chamou Samuel, explicando: Eu roguei a Yahvé. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles, e justificou ao marido: Não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido: Faze o que parecer melhor. Ficai aqui com o menino até que o desmames. Então somente realiza o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: Ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por este motivo agora, eu de minha parte o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adoraram a Deus. Glória a ti, Senhor. Papai, estou aqui diante da tua presença. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, trazendo a tua palavra. Senhor, que não seja eu aqui nesse altar, mas que o Senhor use a minha boca para trazer a esses corações que aqui se encontram, ó Deus, uma palavra de conforto, uma palavra, Senhor, de ânimo,
para esses dias, Senhor, que estão tão difíceis, ó Deus. Nós já te declaramos, Pai, bênção sobre a vida de cada um, te glorifica, ó Deus. Amém. Irmãos, Ana, ela era uma das esposas de Eucana. Naquela época, irmãos, se um homem não tivesse filhos, é como Abraão. Eu vejo Ana passando pela mesma dor que Sara, né? Se os irmãos pegarem a palavra, vão ver que tem várias histórias que são parecidas umas com as outras. E como Ana não gerava filhos, naquela época o homem podia ter mais de uma mulher, né? Graças a Deus que era naquela época, que somos hoje. Ai, Deus. E ele se casou com Penina. E ela gerou filhos para Eucana. Ana significa cheia de graça, favor e clemência. Já o nome Penina significa pedra preciosa ou joia, que é uma interpretação metafórica recorrendo ao valor mundano dos objetos. Irmãos, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Ana não era estéril. Vocês sabiam? Sabia, irmã? Ana não era estéril. Ana tinha sua madre fechada por ordem sobrenatural. Isso está em 1 Samuel 1:6. Deus impediu que o ventre de Ana gerasse por um determinado tempo, para um determinado propósito. O plano de Deus era que ela concebesse seu filho de uma forma sobrenatural. Ou seja, Deus fechou a madre para abri-la através de um milagre. Irmãos, cá entre nós, só se fecha que um dia já estava aberto. Deus fechou a madre de Ana por um tempo para ela gerar esse milagre, porque só é milagre quando é algo, quando a gente ora muito, quando aquilo é impossível, né? E Samuel já nasceria com testemunho para contar. Então Ana não consagraria Samuel se não fosse fruto de muita oração. Quando eu engravidei pela primeira vez da minha filha, orei muito para engravidar. Não foi fácil. Com 16 anos, eu descobri, 15 para 16, eu descobri que eu tinha um problema no útero. Eu tinha cistos policísticos. Isso não impedia de eu engravidar, mas dificultava a minha gravidez. E quando eu decidi engravidar, eu não engravidava, eu fazia exames e dava negativo, ficava naquela expectativa. Então eu imagino a dor que Ana sentia. É como um sonho que a gente tem, como algo que a gente almeja e tenta e não consegue. O que a gente deve fazer? Ana vai nos mostrar o que a gente deve fazer para conseguir alcançar esse sonho, conseguir alcançar essa promessa do Senhor, porque tem promessas na nossa vida que só são cumpridas quando a gente abre uma chave. A gente pega essa chave e abre ela. E essa chave, irmãos, se chama oração. A oração, ela abre portas onde ninguém mais consegue abrir. Oração, fé em Deus. Então, a primeira lição é que Ana, ela tinha sua madre fechada por ordem sobrenatural, né? Não era por ordem natural, porque ela geraria um milagre. Deus não permite muitas coisas em nossas vidas justamente para ser fruto de muita oração e propósito. Não é fácil realizar algo que desejamos, pois quando acontecer vai ser para a glória de Deus. Por isso, consagre tudo ao Senhor, faça votos e quando Deus realizar, cumpra-os. Irmãos, a segunda lição que Ana nos traz é que Deus fechou a sua madre, porém Ana não se fechou para Deus. Quantas vezes, irmãos, quantas pessoas que às vezes querem algo, não conseguem, culpam a Deus
ou algo acontece na sua vida e questionam a Deus. Eu tinha motivo de sobras para questionar o Senhor. Pai, por que eu passei tudo o que eu passei? Os irmãos, alguns conhecem a minha história, os irmãos creio que não. Eu, há 4 anos atrás, eu tive um aborto retido, e depois de um ano, em torno de um ano, eu perdi o meu primeiro esposo. Eu era casada desde os 16 anos, estava casada há 14 anos, e o Covid chegou até a minha casa e 18 dias meu esposo fica mal. No 8º dia, meu falecido esposo, no 8º dia foi hospitalizado, 10 dias depois ele veio a falecer. E aquilo para mim foi eu tinha acabado de sair de uma depressão, porque quando eu engravidei, na segunda gestação, era uma gestação planejada, eu queria muito a Bianca, queria muito a irmãzinha, e era uma menininha. E quando eu perdi o chão. Mas em momento algum, eu me fechei para o Senhor. Em momento algum, eu deixei de buscar Ele. Muito pelo contrário, irmãos, foi o tempo em que eu mais me derramei na presença de Deus, e foi o tempo que eu vi, que eu sentia. Lembra quando eu estava orando? Irmãos, eu fechava a porta do quarto, o quarto totalmente fechado. Não tinha por onde entrar o vento. E quando eu dobrava meus joelhos para orar, aquela brisa me tocava. Eu não queria sair daquela presença. Meus joelhos calejavam. Foi um tempo, irmãos, onde eu estava no fundo do poço. Mas foi um tempo tão precioso com Deus. E que hoje eu quero voltar para esse lugar de busca, de procura. Porque aqui na América, irmãos, o tempo é muito corrido. Sabe, se a gente não ter cuidado, o trabalho, as preocupações nos roubam do que é mais precioso na nossa vida, que é a presença de Deus. Porque a gente veio para esse mundo por um propósito. Não é para ficar rico, não é para ser famoso, não é para ser e fazer e ter, não. A gente veio, como diz o ditado, a gente nasceu pelado, vai morrer, né? Como diz o ditado, nem a nossa roupa para ser enterrado a gente que escolhe. Então, que nós possamos buscar a presença de Deus dia após dia. Que a gente não espere algo acontecer de ruim para buscar a presença de Deus. Que a gente busca Deus nos dias bons, nos dias maus, em dias de alegria, em dias de tristezas, em dias de luto, né? E vamos lá continuar aqui, irmãos. A segunda lição. Ana, mesmo não podendo gerar, ela sempre estava na casa do Senhor, como diz em 1 Samuel 1,7. Ela continuava orando, buscando pelo seu milagre. Às vezes em nossa vida, fraquejamos na caminhada, achamos que Deus não se importa com as nossas dores e deixamos de ir à igreja. Siga o exemplo de Ana, não se entregue às frustrações, às angústias e muito menos à incredulidade. Creia e confie, pois o Senhor já escolheu o caminho do milagre. Quando algo de ruim acontece na nossa vida, eu falo assim, é tão fácil a gente desviar, é tão fácil a gente ir para o mundo, a gente buscar prazer em outras coisas. Deus não se importa comigo porque isso aconteceu. Imagina a dor de Ana. Ela não podia gerar, ela tinha uma rival dentro do seu lar. Obrigada, filha. Ela tinha uma rival dentro do seu lar, alguém que a caluniava, alguém que fazia pouco caso dela. E o que a Ana fazia, irmãos? Como diz o ditado, Ana quebrava o pau com ela, porque a nossa carne, quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata,
a gente quer se justificar, não é verdade? E Ana não. Ana se calou, Ana renunciou ao seu direito de justificar, porque quem nos justifica, conforme a palavra fala, é Deus, irmãos. O verdadeiro cristão pode ser humilhado, pode ser pisado, pode ser levantado falso testemunho, você não precisa abrir a boca. Eu sou testemunha disso. Eu já ouvi coisas sobre mim que eu não fiz, pessoas se levantaram e eu não me justifiquei, eu só entreguei nas mãos de Deus. Irmão, aquelas pessoas vieram até mim pedir perdão, pedir desculpa. E isso acontece até hoje. Pessoas me magoam. Pai, está nas tuas mãos. Não desejo mal. A gente tem que ser como Ana. Ela podia, porque conforme a Bíblia fala, creio eu que Ana era a primeira esposa, né? Mas Penina humilhava. Eu tenho, você não tem. Imagina a dor dessa mulher, irmãos. A alma dela gemia. Ela via outra pessoa viver o sonho que ela queria viver. Mas ela não se fechou para Deus. Ela buscava o Senhor. Quando eu passei pelo processo do luto, o melhor lugar onde eu gostaria de estar é na presença de Deus. Irmãos, de segunda a domingo, de domingo a domingo, tinha igreja, estava lá. E é tão gostoso. A gente tinha na nossa igreja lá no Brasil projeto que a gente fazia marmita para os moradores de rua. Eu ia lá com a mulherada, sabe? A gente fazia as comidas, entregava. É tão gostoso, é tão bom a gente fazer isso. E no meu caso, irmãos, eu passei por isso, foi por um propósito maior. Que um outro dia, quando eu for pregar de novo, eu vou contar meu testemunho. Hoje eu vou focar em Ana. Então, irmãos, não abandone a Deus quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem às vezes saindo do controle, quando a doença chegar, quando o dinheiro faltar, quando algo que você não esperava acontecer, aconteceu. Não abandone a Deus, Ele não te abandona. Por mais que nós o abandonemos, Ele nunca nos abandona. Ele é um Pai presente, Ele é um Pai fiel. Ele é um Pai que, se a gente peca, porque nós somos falhos, irmãos. Às vezes até em pensamento nós pecamos, por isso que a gente tem que buscar purificar, se purificar dia após dia. A gente pede perdão e Ele nos perdoa. Vocês sabem por que o diabo nos odeia tanto? Porque ele nos odeia. Sabe por quê, irmãos? Ele pecou uma única vez. E ele não teve perdão. Mas ele não tem perdão porque ele não se arrepende. Ele é o pai da mentira. Ele é tudo de ruim que existe no mundo. E nós pecamos. Vamos lá, voltamos à presença. Senhor Pai, me perdoa. Deus nos perdoa. Mas Ele vê o nosso coração. Não é de boca. Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe se a gente está falando de verdade ou é só para, né? Deus não se engana, irmão. Deus não se engana. A gente pode enganar o homem. A Deus não se engana. Não se engana. A terceira lição, irmãos. Ela não gerou para competir, Ana gerou para adorar. No versículo 6 diz que a sua rival Penina a provocava. O objetivo de Penina era gerar para competir, não era algo voltado para glorificar a Deus. O propósito de Ana era para glorificar a Deus. Ela não queria viver em disputa com a sua rival. Quando ela decide fazer o propósito, tudo mudou. O nosso propósito não deve ser disputar com alguém. Nosso propósito deve ser dar o melhor para Deus. Irmãos, isso é tão verdadeiro nos dias de hoje. Sabe, nesses poucos meses que a gente está aqui, a gente vê, lógico, tem pessoas que acolhem, ajudam,
Mas tem pessoas, é aquele ditado, te querem ver bem, mas não melhores do que elas. A vida não é uma disputa. A nossa vida, os 2 maiores mandamentos que Deus nos dá é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Cadê o nosso amor ao próximo? Muitas vezes as pessoas querem ser o que não são. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus não precisava nem abrir a boca para falar nada, porque ele não precisava provar que ele era, porque ele já era o Filho de Deus, ele é. E assim eu digo para os irmãos também, quando alguém vier competir ou falar algo, não precisa, irmãos, se justificar, não precisa provar nada a ninguém. Eu procuro falar, e eu creio, a gente só deve satisfação a Deus, sabe? Penina teve filhos para competir. E Ana não. Ana não queria ter filhos para competir. Ana queria ter filhos para adorar a Deus. Então tudo aquilo que a gente for fazer, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Não para competir com o irmão, eu sou melhor que você, eu prego melhor que você, eu canto melhor que você. Não, irmãos. Deus não está procurando isso. Deus está procurando aquilo que é sincero, aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Às vezes uma pessoa dá uma oferta tal, outra dá tal, igual a da viúva. A Bíblia fala que a maior oferta foi a da viúva, porque ela deu de coração, né? Não foi para se mostrar que eu dou mais, eu tenho mais. Deus não está interessado nisso, irmãos. Não é isso que o nosso Deus procura, né? 4ª lição, irmãos. Os nomes dos filhos de Penina não são mencionados na Bíblia. A Bíblia não relata o nome dos filhos de Penina. Pode procurar, não tem. Não tem o nome dos filhos. Por quê? Quem vive para humilhar as pessoas não entra para a história. O nome do filho de Ana todos nós conhecemos, Samuel. Frutos gerados com motivações erradas não prosperam. Quem faz com segundas intenções não será abençoado. E esse era o propósito de Penina, gerar para mostrar que era melhor. Não siga esse exemplo, faça tudo para a glória de Deus. Glórias a Deus, irmão. A palavra fala que os humilhados serão exaltados, né? Ana, ela não gerou somente um filho, ela gerou um profeta, um sacerdote para Deus. Quanto a sua rival, que tanto jogava na cara, os nomes dos filhos delas nem mencionados na Bíblia são. Porque aquele que vive para humilhar não entra para a história, né? Então que possamos, a cada dia, ajudar, acrescentar. Eu costumo falar, irmãos, se for para mim te falar algo que não vai te acrescentar na sua vida, eu me calo. Porque a nossa boca, ela abençoa e ela amaldiçoa. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Como que eu estou aqui falando de Deus, aí na minha casa eu amaldiçoo meu esposo, amaldiçoo a amiga, não. A gente tem que ser um só. 5ª lição. Irmãos, essa é forte, hein? Para toda Ana sempre existirá uma Penina. Irmão, você tem uma Penina na tua vida? Penina pode ser um amigo falso, uma situação, um problema. Todos nós temos uma Penina na nossa vida, né? Todos nós temos essas peninas. Mas, irmãos, ter uma penina na nossa vida não é ruim, sabia? As peninas tão somente são instrumentos do Senhor para a nossa vida. É como se fosse um litro, um combustível para a gente, né? Porque se algo não nos, como é que fala a palavra? Se algo não nos
mexe, move, a gente às vezes não se move, né? A gente fica na nossa zona de conforto e aquilo ali não muda. Não se preocupe com as peninas que surgirem em sua vida, pois ela tem a missão dada por Deus para te impulsionar a ser melhor e jamais desistir. A provocação de penina só vai adoçar mais ainda a sua vitória. Ela nos leva a buscar mais, a orar mais. Então, quando a penina da sua vida se levantar, sonhe mais, ore mais, consagre mais. Penina não é um mal, e sim um instrumento de mudança em nossa vida. Se tem uma penina na sua vida, é porque você é uma Ana. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, né? Sexta lição, irmãos. Penina gosta de ferir quem nunca fez nada contra ela. Quem já foi ferido, irmãos, sem nunca ter feito nada? O nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus. Ele foi açoitado, foi humilhado sem nunca ter feito nada de mal. Então, muitas vezes a gente passa por provocações, por humilhações, provações, e a gente não deve, irmãos, se questionar por que, Deus, eu estou passando por isso. Sabe qual é a certeza da nossa salvação? É quando a gente passa as provações glorificando a Deus, porque para ser aprovado tem que ser provado. Eu, irmãos, me converti com 19 anos. Eu nasci em berço católico. E eu tenho meus irmãos, eles são católicos, né? Eu vejo eles felizes e contentes, bebem, basta não atestar, tá tudo bem, né? Aí eu olho para a minha vida, assim, eu sou a única filha dentre 3 irmãos agora, um é falecido. E o crente, ele passa a luta. Ele passa a luta. Meu Deus do céu. Quando você sai de uma, ufa, vem outra. E assim vai, irmãos. Mas, irmãos, nós somos como ouro, como diamante. O diamante, para se tornar uma pedra preciosa, ela precisa ser muito pressionada. Quando os irmãos puderem, vejam no YouTube como é feito um diamante. Ele tem que ser muito uma pressão que eu nem sei nem. Eu não sei explicar isso, meu esposo que sabe dessas coisas. E o ouro, para se tornar um ouro puro, refinado, é fogo. Fogo, 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 né? Então, que bom que a gente passa as provações, porque se a gente não fosse provado, irmãos, ai de nós. Ai de nós. A palavra fala, pega a sua cruz e segue. É pegar a sua cruz, não é só seguir, não. É pegar a sua cruz. Eu, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu vivi minha vida em paz lá no Brasil, né? Nunca imaginei que eu ia passar o que eu ia passar, que a minha vida ia virar ia dar uma como é que fala? 360 graus. Porque só vou contar um pedacinho, irmã. Depois que eu fiquei viúva, que eu perdi meu falecido esposo, a minha filha tinha 7 anos, eu fiquei viúva com 30 anos, ali minha vida tinha acabado. Pensei em suicídio. Eu não via mais alegria de viver. Mas Deus foi me moldando através daquela dor, foi me mostrando que não tinha acabado. E Ele usou uma profeta lá no Paraná, eu morava no Paraná. E Deus me trouxe uma revelação de que Ele me daria um esposo. Eu e a nossa filha e a minha filha não ficaríamos sozinhos. A irmã teve uma visão, ela me via pregando, contando meu testemunho no culto de um altar da igreja. Ela via Bianca do meu lado e do outro lado ela via um homem de terno, viu, amor? Você tem que usar terno, viu? Com a Bíblia debaixo do braço. Irmãos, sabe quando você recebe aquela profecia que você não quer receber? Que eu não queria casar de novo. Eu falava de boca cheia, eu vou ficar viúva pro resto da vida. Eu não quero mais casar, eu não quero mais saber de homem nenhum. Porque para mim, eu não ia amar de novo. Eu me casei com 16 anos, eu fiquei casada há 14 anos. Né? E o meu casamento era abençoado.
E eu recebi aquela profecia e tipo, sabe? Nem. Mas, irmãos, quando Deus tem propósito na tua vida, você querendo ou não querendo, a bênção vem. Oi, e, irmãos, depois dessa profecia, a bênção chegou um mês depois. Foi rápido. Até eu tenho uma amiga minha, ela ficou viúva e ela falava assim: meu Deus, eu que queria casar de novo, até hoje não casei. Eu sei que não queria já ter casado. Foi Emília, lembra da Emília? Irmãos, só que eu entendi qual que era o propósito de Deus na minha dor. Irmãos, você só se torna autoridade. Só se torna autoridade naquilo que você já passou. Quando alguém chegava até mim e falava que teve um aborto, a gente sentia, como ser humano, a gente sente, como é que fala? Compaixão, mas você não sabe a dor que a pessoa está sentindo. Você não sabe. Digamos assim, aquele povo lá do Rio Grande do Sul está sofrendo. Eu não sei. Eu nunca vivi aquilo lá, eu não sei. Eu tenho compaixão, mas eu não sei. Quando eu perdi o meu bebê, quando eu perdi o meu falecido esposo, e Deus colocava pessoas com essas dores na minha vida, eu consigo acessar elas. Eu consigo entrar naquela ferida, derramar um bálsamo sobre elas, porque eu passei. Ali eu entendi que todo sofrimento na sua vida é algo para um propósito maior, assim como Ana. O sofrimento que ela passou, irmãos, pelo estudo bíblico, Ana sofreu em torno de 20 anos. Não é alguns anos ou meses, não, 20 anos ela esperou. Imagina, irmão, você suportar uma peninha na tua vida durante 20 anos. Às vezes a gente está passando por um problema, um mês, 2, 3, que não aguenta mais. Oh Deus, eu vou morrer. Não, mas vamos orar mais. No final, você sabe aquela música lá da ore mais, para finalizar. E irmãos, eu descobri que o meu propósito, eu fui curada para curar. Né? E vamos para sexta lição, irmãos. Penina gosta de ferir quem nunca fez nada contra ela. Ana nunca abriu a sua boca para magoá-la, mas Penina é do tipo de pessoa que precisa ficar provando que é melhor que os outros. Conhece alguém assim? Penina gosta de ofender e não está nem aí se as suas palavras e atitudes vão machucar alguém. Esse tipo de pessoa precisa de um verdadeiro encontro com Deus. Irmãos, a gente conhece tantas pessoas que precisam de um encontro genuíno com o Pai. Às vezes pessoas até dentro da igreja, irmãos. Né? Então, quando a gente conhecer essas pessoas, vamos só orar por elas. Só orar por elas. Né? Porque tem pessoas, irmãos, que não tiveram encontro genuíno com Deus, porque é impossível, irmãos, você conhecer esse Deus que nós servimos e continuar sendo a mesma pessoa. Eu, quando conheci ao Deus de Israel, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais. Então, que nós possamos, né, cada dia mais buscar a presença do Senhor. Irmãos, a sétima lição. Nunca mude seus hábitos. Ana deixou de se alimentar. A palavra fala em 1 Samuel 1:8, pois ela estava muito conturbada. Não deixe que os problemas tirem de você a vontade de se alimentar da palavra de Deus. Não deixe de confiar no Senhor. Mergulhe na palavra, se consagre, continue. Irmãos, quando aquele problema chegar na sua vida e você não ter forças para conseguir nem prosseguir, nem se alimentar, irmãos, continue, não desista. Não desista. Quando as coisas estão, você não vê solução, aí o milagre chega. Irmãos, o futuro, o presente
presente hoje que a gente vive não define o nosso amanhã. Não define. Situações que a gente passa, quando nós chegamos aqui, nós ficamos um mês na casa de um casal de amigos nossos. Vocês pensam, irmão? Você tem tua casa, você tem tuas coisas, aí você renuncia tudo e você vai para um país novo, para um lugar novo, você está morando com outras pessoas. Para mim aquilo lá era desconfortável, mas eu chorava, irmãos, eu chorava, eu sabia que Deus nos queria aqui, eu sabia que era propósito de Deus, mas eu chorava, porque até às vezes para abrir a geladeira eu tinha vergonha, né? Era desconfortável, era uma situação desconfortável, mas Deus falava ao meu coração: o seu presente não define o seu futuro. Em um mês Deus já abriu as portas, a gente já conseguiu ter a nossa casinha, e dia após dia a mão do Senhor tem nos sustentado. Então, irmãos, o teu presente não define o teu futuro. Creio que tem coisas que é só por momentos, logo passa, tudo passa. 8ª lição: os problemas não tiraram Ana do altar. Mesmo enfrentando problemas difíceis, Ana não deixou de ir para o culto. A madre de Ana estava fechada, mas não as portas da presença de Deus. Mas não as portas da presença de Deus estavam abertas para ela. A presença de Deus estava aberta para ela. Continue caminhando, continue orando, intensifique ainda mais. 9ª lição: o propósito de Ana era ter um filho, mas o propósito de Deus era ter um sacerdote. Irmãos, eu costumo dizer para as pessoas que as tuas orações vão de encontro ao desejo do Senhor. Porque muitas vezes orações que nós fazemos não estão de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Então, Ana orou por um filho. E Deus precisava de um sacerdote, porque naquela época, o sacerdote Ofni e Finéias estavam em pecado, irmão. Para Deus já não servia mais, estavam pecando, profanando o templo. E Deus não compactua com o pecado. Ana queria provar para Penina que ela também poderia gerar, mas Deus queria algo maior, um sacerdote para usá-lo. Ofni e Finéias, antigos sacerdotes, que está em 1 Samuel 3, estavam em pecado, profanando o tabernáculo do Senhor. Então ele já estava preparando um novo sacerdote para servi-lo. Entendemos que os propósitos de Deus são melhores e maiores que os nossos, que se cumpram os propósitos de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Efésios 3:20: Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Irmãos, hoje eu vivo algo que para mim é um milagre. Cris chegou na minha vida um mês depois da profecia que eu falei para os irmãos. E nós marcamos casamento, irmãos, sem se conhecer pessoalmente, porque Deus já estava no negócio. Deus já tinha mostrado, eu pedi para Deus confirmação. Da outra vez eu vou mostrar o vídeo, tudo. Vou fazer uma pregação completa, meu testemunho de vida. Então, irmãos, que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, Pai. 10ª e última lição, irmãos. A chave que abriu a madre de Ana chama-se oração. Ana perseverou em oração, 1 Samuel 1:12. Depois de perseverar em oração e receber a bênção de Deus, Ana voltou para casa sendo outra pessoa, pois ela havia recebido uma estrutura para continuar. Ela estava com a fé renovada. Irmãos, Ana nos traz outro exemplo grande: a renúncia. Ela renunciou ao direito de se defender, mas a maior renúncia, irmãos, que ela fez
Ela renunciou ao seu próprio filho. Porque ela orou para Deus que se Deus desse um filho para ela, ela entregaria para o Senhor. Pensa, você orar pelo sonho. Aí ele chegou, Deus realizou. Aí você tem que abrir mão. Não é fácil, irmãos. Pensa, imagina a Penina. Nossa, mas você teve, agora você vai devolver? Mas, irmãos, há um mistério nisso. Ela cumpriu a promessa que ela fez para Deus. E quando o menino desmamou, ela levou, ele até a casa do Senhor em Siló. E não levou só o menino. A Bíblia fala, que eu li ali no começo, que ela levou o menino com 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos, uma vasilha de couro cheia de vinho. Por quê? Naquela época, irmãos, fazer o que Ana fazia era difícil, porque o povo estava se perdendo, estava em pecado. E ela, além do filho, que já era uma renúncia muito grande, sacrifício, ela renunciou ao sonho dela, tudo que ela queria. E além disso, ela levou farinha, novilho, sacrificou. Por quê? Naquela época eles faziam holocaustos para serem perdoados. Ela levou o filho dela, levou um novilho, sacrificou para dizer: Pai, eis aqui a tua serva. Eu sou uma pecadora, mas eu estou aqui entregando, sacrificando. Samuel ficou na casa do Senhor, foi criado ali, estudou com sacerdotes, se tornou sacerdote e ungiu o rei Davi. E Ana, conforme a Bíblia fala, teve mais 6 filhos, irmãos. Então, quando há renúncia, Deus abençoa muito mais do que a gente pode imaginar. Então, irmãos, jamais se esqueçam que a oração é a chave que abre várias portas. Ana orava por um filho, mas Deus deu além do que ela havia pedido. Ana teve um filho, sacerdote, servo do Deus Altíssimo. Então, irmãos, guardem isso no coração de vocês. Se Penina não provoca, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Vamos chorar para Deus, porque muitas vezes a gente não precisa nem abrir nossa boca. Deus conhece cada lágrima nossa, Ele recolhe cada uma delas. E é das nossas lágrimas, irmãos, que nasce o nosso Samuel. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, vocês. Uma vez perdi o sono, então me levantei e andando pela casa, coração queimado no braço, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, vera aguada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, então entendi que o Espírito Santo me dizia assim. Cante, igreja, ore mais.